Olá, queridos, paz e graça, passando mais uma vez por aqui para deixar uma mensagem para vocês, uma mensagem de despertamento, uma mensagem para nos alertar, né, para esse tempo do fim. E hoje, muito grato a Deus, porque hoje é meu aniversário, dia 25 de agosto, eu e meu irmão gêmeos, Deus tem nos abençoado até aqui. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Jesus. São dois capítulos que vamos ler, né? Dois textos de dois capítulos. Mateus 24, o versículo 37 ao 39, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E aí, Mateus capítulo 12, o versículo. Mateus capítulo 12, o versículo 38. 38 ao 40, diz assim: Então responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, nós queremos ver um sinal de ti. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera procura um sinal. Não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui este que está eis que aqui está um maior que o profeta Jonas. Até o versículo 41. Queridos, nós vemos aqui Jesus falando sobre duas gerações, né? Ele falando para as pessoas que estavam já na sua época. Jesus fala sobre duas gerações. A geração de Noé, e ele fala sobre a geração dos ninivitas, que estavam ali, né, no período do profeta Jonas, que Jonas vai pregar para eles. A geração dos descendentes, dos contemporâneos, perdão, melhor, dos contemporâneos de Noé, eles ouviram a palavra de Deus por muitos anos. Por muitos anos, desde quando Noé começa a construir a arca, até o fim da construção, em que os animais entram na arca. Depois Noé entra para a arca com a sua família, e aí ele fica um período ali e começa a chuva. Então, durante todo esse período, os antediluvianos, eles ouviram a palavra de Deus de que viria uma grande chuva. E eles não estavam acostumados com chuva, né? A Bíblia dá um histórico como era a fertilização da terra, como que a terra era regada naqueles tempos. Então, eles não deram crédito, porque a maldade era muito grande e Deus decidiu que ia destruir a terra, os homens, né, daquele tempo, com chuva, com água. E a Bíblia diz que eles não deram crédito, até que Noé entrou na arca. Aí a Bíblia vai dizer que a porta da arca foi fechada e eles não conseguiram mais entrar. E veio a chuva, inundou toda a terra e matou todo mundo. Jesus dá esse exemplo desta geração porque era uma geração que eles tiveram oportunidade de se arrepender. Este foi uma geração que eles ouviram a palavra de Deus por muito tempo. Teve pessoas que nasceram, cresceram, ficaram idosas. Alguns
né, morreram e Noé estava construindo a arca. Outros nasceram, viram Noé construir a arca, viram Noé pregar, zombaram de Noé, ficaram velhos e morreram no dilúvio. Então, oportunidade tiveram muita. A Jesus falando também para essa geração da sua época, e aí em um outro momento, Jesus dá para eles uma resposta por causa de uma pergunta que eles fazem, de um pedido que eles fazem. Senhor, nos dá um sinal para que nós possamos crer no Senhor. E Jesus diz assim, olha, nenhum sinal será dado a esta geração a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra. E aí Jesus dá um exemplo da geração do tempo de Jonas, dos ninivitas. Diz, olha, os ninivitas se levantarão e eles julgarão vocês. Porque os ninivitas tiveram a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor através do profeta Jonas, e Nínive era uma capital onde as pessoas que habitavam ali eram muito maldosas. Essa maldade já estava fedendo as narinas de Deus. E Deus manda o profeta Jonas ir até eles para poder pregar, falar que estaria vindo contra eles uma grande destruição se eles não se arrependessem. A Bíblia diz que a cidade de Nínive, ela durava 3 dias completos para poder caminhar toda a cidade. E a Bíblia diz que no primeiro dia Jonas começa a pregar e a mensagem já começa a surgir um efeito do menor até o maior. Ou seja, do mais pobrinho da cidade até o rei. E o rei, ele faz um edito. Ele manda uma ordem, dizendo que para que todos os homens, grandes e pequenos, animais, ninguém comesse e nem bebesse durante 3 dias. 3 dias. Colocasse-se panos de saco sobre os animais, sobre os homens, mulheres, crianças. E ele diz assim, talvez o Senhor se arrependa de nos destruir. E para quem conhece essa história, né, sabe o desfecho dessa história, que eles se arrependeram. E alguns historiadores dizem que se passou algumas gerações dos ninivitas e eles foram boas pessoas. Então, Jesus falando para as pessoas da sua época, e diz, olha, vocês estão tendo a oportunidade de ouvir o evangelho direto da boca do Filho de Deus. E vocês estão rejeitando. E nós estamos vivendo um período, hoje, dos fins dos tempos. Jesus está prestes a voltar para buscar a igreja. E nós estamos vivendo uma geração que está corrompida, uma geração que não quer saber do evangelho, uma geração que Jesus disse assim, que muitos se apostatarão da fé, abandonarão a fé, abandonarão a igreja, abandonarão o nome de Deus, não vão querer saber de Jesus. Muitos vão se apostatar da fé. E isso é um problema. Porque se você se apostata da fé, você praticamente perde sua salvação. Porque se você não crer mais em Jesus, que é a porta que pode te levar para o céu, o advogado que pode advogar a sua causa diante do juiz, que é Deus, o que será de você? E eu quero te convidar nesse dia 25 de agosto de 2026, ou no dia que você ver esse vídeo, ouvir essa palavra, para que você escolha ser da geração dos ninivitas que ouviram a mensagem e se despertaram, e se humilharam, e reconheceram as suas fraquezas, os seus pecados, e se arrependeram e se entregaram ao Senhor. Não seja
como a geração de Noé, dos antediluvianos, que ouviram a palavra e rejeitaram. Hoje, uma frase muito comum que as pessoas falam é: desde que eu nasci, eu ouço dizer que Jesus vai voltar. Porém, pense nisso. Os sinais estão cada vez mais vivos. Os sinais estão cada vez mais latentes diante dos nossos olhos. A palavra de Deus está se cumprindo de forma poderosíssima nesses últimos dias. Então, seja a geração que se arrepende. Faça parte da geração que se humilha, que reconhece os pecados e se coloca em prontidão diante de Deus em humilhação e peça perdão e deixe ser lavado pelo sangue de Jesus e ser remido pelo sangue de Jesus, para que você possa ter direito à vida eterna. Não seja como a geração antes do dilúvio, que perderam a oportunidade e a porta da arca se fechou e eles se perderam. Deus os abençoe em nome de Jesus.